Bem-vindo a mais esta reflexão. É um ponto para repensarmos todos os nossos dias, por isso devemos ler as Escrituras. Jesus, ensinando, sempre nos conduziu a conhecer e compreender a vontade do Pai. No livro de Daniel, nós podemos ler e lembrar de algumas palavras do Senhor. Isso já no final do livro, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: os que forem sábios e resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. O que ele está se referindo? São instruções dadas a Daniel pelo anjo, e o que a gente pode perceber que são as mesmas palavras do Senhor acerca de resplandecer como fulgor, como as estrelas, de sermos sábios e conduzir muitos à justiça. Quando a gente vê essas palavras, a gente entende o nosso papel no processo de Deus, a gente entende da vontade de Deus para nós. Está falando de uma coisa só. Do quê? De sermos luz neste mundo. É nosso papel, é nossa responsabilidade sermos luz no mundo. E assim sendo luz, nós não só revelaremos essa luz às pessoas, como as conduziremos. Conduziremos ao conhecimento de Deus, à compreensão de Deus, e assim as pessoas serão conduzidas à justiça. Por quê? Porque nós revelaremos o nosso Deus neste mundo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade e a gente precisa entender isso. Como luz, revelar o Senhor neste mundo. E sermos luz implica no que, de fato, para nós, de maneira prática? Implica que a gente precisa entender que a nossa responsabilidade, quando nós nos submetemos a Cristo, nosso Senhor, como aquele que nos salva deste mundo cruel, nos tira deste mundo de trevas e nos transporta para o reino de Deus, nós temos uma responsabilidade de proclamarmos as virtudes de Deus. Proclamarmos as virtudes de Deus implica entendermos que a gente vive as relações segundo essas virtudes. Quando falamos de virtudes de Deus, nós estamos falando da graça, da expressão do seu amor, da sua paciência, longanimidade, de manifestarmos compaixão, misericórdia, de revelarmos o nosso Deus sendo imitadores de Cristo. É simplesmente assim. Ou seja, a gente vive as relações segundo o modelo de Cristo, não expressando a nossa maldade, não expressando na relação o fruto da carne, porque nós somos chamados para revelarmos Cristo ao mundo. E é isso que a gente precisa entender. E revelarmos Cristo é andarmos segundo as virtudes de Deus. E quando nós vivemos a relação segundo a compaixão, a graça, o amor de Deus, nós não fazemos mal contra o próximo. Isso é sermos luz. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade para revelarmos Deus neste mundo, expressando o amor de Deus nas relações. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e caminharmos nessa direção de maturidade, pois é à medida que se nós nos despimos da natureza humana e nos revestimos dessa natureza divina, nos revestimos do Senhor Jesus Cristo nas suas ações, nós estamos, na realidade, santificando o nosso proceder, sendo luz neste mundo, andando segundo a justiça e conduzindo assim as pessoas ao conhecimento do Pai. Que a gente entenda isso, compreenda essas coisas e que a gente possa ser essa luz no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.